Bem-vindo ao Mar de Letras. Hoje recebemos Cédric de Carvalho, o organizador de uma série de 8 ensaios sobre a questão de Cabinda, mas também e, sobretudo, um jornalista que vamos agora começar a conhecer. Cédric, bem-vindo ao Mar de Letras. O Cédric nasceu em Luanda em 1989, mas gosta de dizer que pertence à geração de 80. É o fruto mais recente dessa geração ou será o fruto mais antigo da geração de 90? Olá, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Pois, eu digo que sou da geração de 80, porque de facto sou de 80... 89. 89 no final, mas sou de 80. E digo isto muito a brincar com os meus amigos que são do início de 80, 82, 83 e orgulham-se de dizer que são de 80 porque ainda conseguem ter, digamos, recordações pelo menos dos últimos anos da década de 80. Eu não, eu começo a minha história, digamos assim, é mais a 90 em diante. E sim, sou o último, digamos, produto da década de 80, não tanto de 90, porque a de 90 ainda não começou, digamos, a ter expressão, a dar frutos no país. É mais a década de 80, que é a década que, digamos, que também não se esperava tanto, mas é essa década exatamente que começa a dar frutos no país. E se houver o grosso dos autores jovens angolanos é da década de 80 ainda. O Cédric, nascendo em 1989, tem recordações da infância de uns anos que eram os anos finais da guerra. Exatamente. E são recordações, estas sim, que foi em 2002, o final da guerra, e são recordações, digamos, não tão profundas, mas na minha infância consegui perceber alguns vestígios, alguns temores que esta guerra inculcou nas famílias, né? Digamos, sobretudo nas famílias. E tenho recordações de como a minha família, sobretudo a minha mãe, cuidava-nos enquanto filhos, enquanto, digamos, pessoas indefesas, exatamente porque tinha consciência de que existia uma guerra. Mesmo estando em Luanda, que é onde não houve, digamos, tanto impacto da guerra, mas no subconsciente, ou até não, no consciente das pessoas sabiam que a guerra estava ali às espreitas e a qualquer instante poderia atingir qualquer família. Em 2002, nesse ano que o Cédric já mencionou, quando a guerra terminou, acreditaram ou duvidaram que ela tivesse terminado? Acreditaram. Lembro-me da forma eufórica como foi festejada a notícia e lembro aquela forma tão eufórica, com disparos. Era de uma crença profunda de que a guerra havia terminado. Havia terminado. E sim, agora, o que se esperava era exatamente que, com o término da guerra, surgisse o que se espera do final de qualquer guerra, que é a paz, o bem-estar social, mas imediatamente estas esperanças caíram, desapareceram, porque as pessoas perceberam que, afinal de contas, não era guerra. Sobretudo na capital do país, não era guerra a razão de todo aquele atraso da sociedade. Não era guerra. E imediatamente, toda a festa que se fez em 2002 foi caindo, né? O Cédric diz que, nessa altura, era mais comum ver miúdos na rua com metralhadoras do que com livros. Exatamente. Tem noção que hoje se escreve para esses leitores que transportavam metralhadoras em vez de livros? Também. E creio, tal como acontece no mundo da música, onde e conheço alguns que portavam metralhadoras e passaram a cantar, e sabemos que a música é uma arte. Tal como estas pessoas deixaram as metralhadoras para passar a fazer arte, acredito que também não só estão a ler, mas também alguns mesmo estão a produzir. Acredito que sim.
O Cédric lê desde muito jovem e tem uma particularidade que é consegue distinguir todos os livros que o influenciaram e que apreciou e do qual dá uma nota positiva, daqueles, ou daquele, que se distingue pela negativa. Eu estou a falar da Sagrada Esperança de Agostinho Neto. O que é que causa num jovem, e agora num homem, essa distinção pela negativa em relação a um livro? E talvez exatamente por eu ter lido já livros de uma qualidade, digamos, superior. Já havia lido Oscar Ribas, meus pais tinham uns montes de livros de Oscar Ribas em casa, eu extraviei-os muitos. E hoje lamenta. Eu lamento, eu também lamento e temo que as minhas filhas me venham a fazer também isto. Li autores norte-americanos, então eu já sabia, já tinha contato com alguma qualidade na escrita. E também sou de uma família de Timo Jeová que tem uma produção, Timo Jeová tem uma produção vastíssima e eu tinha, e com muita qualidade, tenho contato com ela. E quando leio a Sagrada Esperança de Agostinho Neto, deparo-me com uma série de textos que me pareciam mais palavras atiradas aos papéis sem algum cuidado, sem alguma arte. E era exatamente isto, e hoje quase que também começa-se a divulgar que os escritos de Agostinho Neto eram escritos mais políticos do que literários, do que, digamos, em termos de arte. Eu tive logo essa decepção. E foi o meu, digamos, os primeiros textos, poesias que li. E quando li, e daí onde vem a questão, pela negativa, deixei de ler poesia. Porque fiquei traumatizado pensando que poesia era aquilo tudo que igual. Agostinho Neto havia escrevido e pronto. E daí, até hoje, faço um grande esforço para voltar a ler poesia. Daí eu digo, marcou-me pela negativa. O Cédric cresce com, enfim, a ilusão, a esperança, a vocação de criança para ser advogado. Era uma sensibilidade especial à injustiça que o motivava a querer ser um justiceiro? Acredito que sim. Eu cresci no bairro Samizanga, que é o bairro, acredito que até hoje tem o maior índice de criminalidade no país. O município que tem o maior nível de criminalidade e sendo um jovem, um rapaz naquele meio, onde vê que todos os amigos, a maioria dos amigos enveredam para a criminalidade, não enveredando como não enveredei, mas ainda assim não estou livre do sentimento justiceiro, que é também, às vezes, o que leva muitos jovens à criminalidade. E não tendo pretensões, não tendo, digamos, ou então tendo uma boa educação que não me permitiu ir à criminalidade, preservo ainda assim um espírito justiceiro que, pronto, daí também certamente salvo muita influência dos livros, do que lê-se, percebe que pelos livros, pela literatura, pelas escritas, é possível trilhar um outro caminho que não seja a criminalidade. Porque, agora aqui friso um livro que li também muito jovem, que é Johnny Grisham, não sei se era já o advogado ou um outro, mas Johnny Grisham foi advogado. A minha motivação é a história do próprio Johnny Grisham, enquanto ex-advogado, é que eu vejo que ele tem nas suas histórias, tem um grande poder de mostrar ao mundo como é possível fazer justiça pela advocacia. Porque quase sempre há um advogado nas suas histórias, e sobretudo num livro Advogado, onde é um advogado de uma firma poderosíssima, que quando se depara com um sem-abrigo que entra pela firma e dispara um tiro na sua própria cabeça, do sem-abrigo, e o advogado começa a fazer uma reflexão qual o papel do advogado.
ele sai dessa firma e vai trabalhar para os sem-abrigos, para as pessoas sem capacidade para pagar os advogados das firmas onde ele também trabalhava. Esse poder, e ele consegue fazer grandes feitos, esse advogado, consegue inclusive processar a própria firma onde ele trabalhava para fazer justiça. E esse sentimento de justiça por parte do advogado, tudo isso fica entranhado em mim. E às vezes também, enquanto vamos crescendo, não percebemos muito bem até que forma certos livros moldam-nos um pouquinho o nosso percurso. E acredito que Johnny Grisham, estes livros que fui lendo, mudaram um pouquinho essa minha vocação para a advocacia, que ainda não exerço, espero exercer. Né? Os médicos costumam dizer que somos o que comemos, mas também somos muito do aquilo que lemos, não é? O Cédric, com essa paixão tão grande pela leitura, nos seus anos de jovem, alguma vez pensou em ser escritor, em escrever? Isto é o que eu nunca pensei. Nunca pensei em ser escritor e nunca pensei também em ser jornalista. Como é que o jornalismo se cruza na sua vida? Eu primeiro faço o curso de paginação digital e design gráfico e entro no jornal Folha 8, que é o jornal mais perseguido, né? Para fazer esse trabalho. E enquanto fazia esse trabalho de paginação e design, fui escrevendo, fui entregando algumas peças noticiosas do bairro, da zona, ao editor, ao diretor adjunto na altura, que é quem estava muito conosco na redação. E os textos eram aprovados e passavam sem nenhum compromisso, porque eu não estava ali para fazer aquele trabalho. Nem era remunerado por isso. Não era remunerado por aquilo, mas eu fazia um esforço de, semanalmente, colocar lá uma peça, meia página e tudo, pronto. E ali os textos escondiam para a paginação, onde era a minha área, eu ficava todo feliz. E fui dando continuidade a esse trabalho. E percebi que, afinal de contas, eu poderia me esforçar mais para escrever. E depois dou um salto ao Novo Jornal, e aí está, mais uma relação do Folha 8, que é um jornal que é exatamente defensora dos direitos humanos, é mais um jornal para dar voz aos expoliados, aos rejeitados. E quando vou ao Novo Jornal, que é um jornal, digamos, muito mais estruturado, do ponto de vista, digamos, institucional, lido com outra realidade na escrita, que era exatamente da questão da pauta, da organização, da qualidade do trabalho final, pronto, digamos assim. E fui tendo essas duas escolas para aprender a escrever. E hoje escrevo, mas depois, como é que eu chego ao livro? Exatamente porque percebi que era possível. Não é o único livro que tenho. Nesse momento tenho outros livros, estou a trabalhar em outros livros. E pronto, aí dizia que percebi que era possível dar um salto, já aprendendo a escrever, era possível dar um salto para escrever livros, claro. Sim, nós já vamos, obviamente, chegar ao livro. Eu diria que acaba por ser o jornalismo que acorda em si o ativismo pelas causas dos direitos humanos, que, de certa forma, a vocação pela justiça já fazia anunciar, mas é o jornalismo que acorda o ativista. Exatamente. E sempre rejeitei a questão, a terminologia ativista, porque queria exatamente ficar pelo exercício da cidadania. Sim. E quando muito do jornalismo. Mas é difícil em Angola fazer um jornalismo independente sem ser também ativista. Pois. É muito difícil. E alguma vez imaginou que esse seu perfil de ativista dos direitos humanos iria funcionar como uma espécie de passaporte para uma detenção num estabelecimento prisional? Ora, nem era o ativismo. Eu sabia que o jornalismo me iria levar à prisão. E lembro das palavras da minha mãe, que já me aconselhava: olha, tenha cuidado com o jornal. Porque era comum ouvir que o Folha 8, os jornalistas do Folha 8 insultaram, abusaram, satirizaram o presidente e membros do governo. Então,
também era previsível que fosse preso pelo jornal. E, inclusive, tem processos judiciais ainda, até o momento, contra o jornal em que estou também inserido neste mesmo processo. Então era esperado que fosse preso mais pelo jornal. Pelo ativismo, fomos presos numa altura em que nem sequer era suposto sermos presos. Estávamos a fazer debates, não estávamos numa ação de rua, como era o comum nas ações de ruas, maltratarem, torturarem e prenderem, em alguns casos, matarem mesmo. Mas naquela ação isolada, não era suposto sermos presos ali. Então, naquela altura, não esperava. Não esperava. Outras vezes já houve uma retenção, né? Já houve uma retenção de alguns minutos numa cadeia, numa esquadra, depois saía, sem grande alarido. Também não achava aquilo algo substancial para fazer denúncias tão vigorosas. Mas quando cheguei a esta cadeia eu não estava realmente à espera. Daí que, e ainda mais sendo a cadeia do jeito como ela foi, tenha tido um impacto muito, muito forte. Não só o impacto que é conhecido mediaticamente, mas em termos pessoais. Nós, para situarmos os nossos espectadores que possam não estar recordados, o Cédric é um dos detidos num processo que teve ampla cobertura mediática também aqui em Portugal, o processo 15+2, e acabou por ficar preso durante 1 ano e 8 dias. Percebemos que 1 ano e 8 dias foram retirados à sua vida. Mas, por outro lado, o que é que essa prisão de 1 ano e 8 dias lhe acrescentou a si? Acrescentou muita coisa. E enquanto estive na cadeia, um dos exercícios que fazia internamente era perceber o que se estava a ganhar com aquela cadeia. Foi 1 ano e 8 dias isolados, fora do convívio, e muita coisa se perde, mas ao mesmo tempo podia estar a ganhar muita coisa, e como se ganhou muita coisa, era preciso mentalizar e até mesmo, digamos, estruturar o que ganhos eram estes. E um dos ganhos é exatamente o livro hoje que temos ali, o livro sobre Cabinda. Porque há uma coisa que é muito interessante nas cadeias, é que quando o indivíduo está fechado, está isolado, o indivíduo encontra-se consigo mesmo e consegue refletir mais nas suas potencialidades. E percebi que havia um vazio na temática sobre Cabinda. E o vazio era que o tema só é abordado em Cabinda. Fora de Cabinda não há abordagem. E isto é grave até porque quando falamos em defender direitos humanos, há uma violação permanente de direitos humanos em Cabinda. Então, todos os ativistas fora de Cabinda também têm que estar permanentemente a falar sobre Cabinda. E aí eu falei, pronto, há este vazio. Mas também há outro vazio que é, sobretudo, de jovens desconhecerem a situação de Cabinda. Daí começo digamos, a escrever a fazer as primeiras anotações sobre o que pretendia fazer em prol de Cabinda. Daí temos estes produtos hoje, né? São 8 ensaios, 7 convites que o Cédric endereçou e receberam resposta positiva, e um oitavo, que é um oitavo ensaio que é da autoria do próprio Cédric. A quem nos possa estar a ver e possa estar a escapar as particularidades de Cabinda, como é que se explica sumariamente a história de como se forma este enclave? Pois, Cabinda é o território mais a norte de Angola. Não tem uma ligação terrestre com Angola. Em 1885, no final de uma série de tratados celebrados com Portugal, há o último, em 85, que é o Tratado de Simulambuco, que coloca Cabinda sob proteção de Portugal. Dali, em 1888, até 75, que foi a altura da descolonização de Angola, no acordo de Alvor que é feito, Portugal
determina que Cabinda também é parte de Angola e o governo. Na altura, falava-se num regime de transição que iria durar até ter eleições para se determinar quem iria governar o país, mas o MPLA apodera-se do país e nunca fez sequer uma reflexão sobre esta falha gravíssima que houve na descolonização por parte de Portugal, que é colocar Cabinda sobre o território angolano no seu todo. Pronto. Mas de lá para cá, há movimentos em Cabinda, civis e armados, que reivindicam por uma reposição histórica da verdade sobre Cabinda. E essa reposição é exatamente dizer que Cabinda não é Angola e ponto. Agora, há vozes também em Cabinda, e sobretudo por parte dos movimentos civis, que defendem até uma autonomia para Cabinda, que é exatamente uma manutenção do território, no território Cabinda no todo, mas com uma autonomia. O governo angolano, por si só, tem se negado durante muitos anos a discutir isto. Em 2006, celebrou um acordo com uma sociedade civil feita à sua medida, porque, inclusive, o líder dessa sociedade civil fez parte do governo, depois foi incorporado no governo angolano, e sabemos que essas metodologias de cooptação de figura, de individualidades, não é funcional. E, no caso de Cabinda, também não funcionou, porque percebeu-se que era uma forma do regime angolano, chefiado pelo MPLA, manipular a questão de Cabinda. Então, pronto, nunca houve um diálogo aberto sobre a questão de Cabinda. O nosso convidado explicou-nos a gênese da questão de Cabinda e nós vamos agora ilustrar a sua explicação, mas com imagens. É uma das 18 províncias de Angola e um enclave entre a República do Congo e a República Democrática do Congo. A produção petrolífera é uma das suas maiores riquezas. Em 1885, o Tratado de Simulambuco colocava Cabinda sob o protetorado de Portugal, tornando os seus habitantes súbditos da coroa portuguesa. Esta situação mudou a partir do início de 1975, na sequência das negociações do Alvor entre as autoridades portuguesas e o MPLA, UNITA e FNLA, os três principais movimentos de libertação de Angola, que levaram o governo de Lisboa a reconhecer que o enclave era parte integrante do território angolano. Desde essa altura, Cabinda é palco de uma luta armada independentista, liderada pela Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC, que alega que o território ainda é protetorado português nos termos do Tratado de Simulambuco. Com vista a conter o movimento separatista, o governo de Luanda assina em 2006 um memorando de entendimento para a paz e a reconciliação. Em consequência, ex-militares da FLEC são incorporados nas Forças Armadas angolanas e quadros do movimento integram o governo central e provincial. Mas a luta pela independência de Cabinda continuou. E coube a Maria Manuela Serrano a autoria do prefácio deste livro e cabem-lhe igualmente as palavras que se seguem e que sublinham a importância desta obra. Acho que este livro é da maior importância para Cabinda e para o povo de Cabinda, porque realmente, graças a um corajoso jovem que se encontrava detido, Cedric Carvalho, que não nasceu em Cabinda, mas que se preocupou com os colegas cabindas que também estavam presos, que eram 2 na altura e depois passou a ser só 1, conseguiu contatar ainda dentro da cadeia, com uma enorme coragem, uma vez que estava preso por ler um livro, 3 autores de Cabinda, 2 jornalistas bem conhecidos, um ex-primeiro-ministro, um historiador luso-angolano para participarem deste livro. Convidou-me a mim também, eu na altura disse que não o ajudava com o livro porque era um risco enorme para ele, mas acabei por aceder. E, portanto, acho que com isto veio quebrar o tabu que havia em torno de Cabinda, veio abrir portas, graças a uma editora corajosa que resolveu lançar o livro,
é possível hoje tê-lo connosco e podermos constatar muitas realidades, visto que Cabinda é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser levado a sério, tem que ser resolvido e não vale a pena estar a encobrir mais, e ele conseguiu esse milagre que até hoje nunca tinha sido conseguido. Portanto, acho que estão todos de parabéns, os que participam do livro, e agradeço a todos o terem feito. Cédric, um outro livro recentemente publicado considera Cabinda a órfã da descolonização. Nesse sentido, e tendo em conta estes ensaios que coordenou, será que Cabinda ainda é um território por descolonizar? Eu já ponderei sobre esta questão, a terminologia descolonização, e ela faz sentido, ao mesmo tempo não. Ela desfalta de uma descolonização por parte de Portugal, que é no sentido de assumir a sua falha, mas há outra versão que é sobre a colonização por parte de Angola sobre Cabinda. E essa palavra colonização tem uma forma muito própria de acontecer. A forma de colonizar tem uma forma muito específica. E essa forma não é que se verifica em Cabinda. Não há uma colonização pela via, digamos, forçada de Cabinda. O regime angolano não fez uma captura do território. Pelo contrário, foi-lhe entregue. Há sim uma descolonização, entre aspas, mas não na forma, digamos, nos moldes que conhecemos como decorreram as colonizações. Mas é preciso que seja descolonizado. Desde o debate que precisa ser instalado sobre Cabinda, desde a governação local, que é preciso também rever isto, e da questão histórica, que é onde está interligado Portugal, né? E ficam aqui 8 pistas de reflexão sobre este assunto de Cabinda. Nós estamos mesmo a terminar. Queria fazer uma pergunta um bocadinho fora do âmbito de toda esta nossa conversa. Já leu A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, José Eduardo Agolusa? Já. O que é que sentiu? Olha, a história é muito boa que Agolusa escreve. O livro foi dedicado também a mim, enquanto jovem sonhador involuntário. Mas o que mais me chamou a atenção é o medo que o déspota que está na história tem. Que é um medo que, às vezes, não se percebe. Que, às vezes, pensamos que estes todos poderosos não têm, mas têm. E Agolusa mostra isso naquela história. Mas também mostra, que é a parte do qual faço parte, mostra um renascimento de uma sociedade angolana que durante muito tempo esteve ancorada de cócoras pelo medo. E mostra isto. E quem faz parte deste renascimento é sobretudo os jovens. Né? Daí é que o Agolusa, como percebe, tem lá muitos jovens nesta história. Claro, há lá alguns mais velhos com aquela toda a sabedoria, como é característico nos países africanos e não escapa a Angola, que estão permanentemente também a fazer o seu papel para, digamos, esbater este medo na juventude, né? Eu gostei muito da história. Não gostei muito do final, mas gostei da história. Pronto, como Cédric, se diz, o livro não é meu, não sou eu que faço o final. Né? Não o deixo ir-se embora sem esclarecer só uma coisa que nos disse há pouco. Está a trabalhar no novo livro. O que é que podemos esperar? Eu tenho o livro sobre a cadeia, que eu digo que é um compromisso que assumi comigo mesmo, porque é preciso que se escreva o que se passou para que pessoas percebam
que não seja, pronto, que digamos que seja pessoas que estiveram no processo a contar por si próprios o que houve. Mas eu tenho outros trabalhos e assim rapidamente posso adiantar um que é sobre as guerras que se passaram em Angola. Porque as guerras, há poucos livros também sobre as guerras que se passaram. Os seus intervenientes raramente abordam sobre os momentos que viveram na guerra durante aqueles tempos. E recentemente há vários capítulos, e um dos capítulos é envolver exatamente portugueses que estiveram na guerra, nas guerras do ultramar, é assim que se chamava. E recentemente estive em contato com um desses intervenientes e disse-me o seguinte: falar sobre a guerra, sobre a verdadeira guerra, é muito difícil. Não acredito que consigas encontrar interlocutores que falam de forma aberta. Falou-me isto num determinado momento e segunda-feira passada, encontrei-me com ele novamente e mostrando-me que é muito difícil falar sobre a verdadeira guerra, começou a chorar. É exatamente isto. É preciso que abordemos isto para percebermos, afinal de contas, o que houve nessas guerras, porque é que as pessoas, o quão as guerras destruíram as pessoas, e para que também percebamos que a guerra não é o caminho. E mais uma vez eu faço uma ligação com Cabinda, que é a via militar com que o governo opta para impor a sua força, que não é este o caminho. Só tem destruído as pessoas e, inclusive, a própria, neste caso, quem fica também destruído são mesmo as pessoas que estão a fazer uma defesa pelo lado do governo. São elas as próprias pessoas que estão a ficar destruídas. Né? Cédric, muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. Ficamos a aguardar novos livros para termos uma conversa renovada também. E assim terminamos mais um Mar de Letras. Foi muito bom contar com a sua companhia, que, como deve imaginar, não dispenso no nosso próximo programa. E despeço-me. Até lá.